O trabalhador, ó, saleiro entupido no trabalhador, porque este governo não tem vergonha na cara. Então, ora ele compara com 22 e quando não lhe convém, ele compara com 23. E agora eu quero saber, Pitoli, o que deu, não só na Gazeta do Povo, mas em todos os jornais, e o governo todo está comemorando. E a manchete diz o seguinte: renda média per capita no Brasil cresce 11,5% e atinge R$ 1.848. 1848, Pitoli. Eu vou falar para você o que o trabalhador pode comprar para eles ter a mesma dignidade da primeira-dama. Com 1848, o trabalhador brasileiro ele pode comprar o solado de um dos pés do par de mocassim da Hermès da Janja. Um solado de um dos pés do par de mocassim da Janja. Ó, estamos avançando. A renda domiciliar per capita no Brasil cresceu 11,5% em 2023, em comparação a 2022, atingindo o valor de R$ 1.848, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, divulgada hoje, sexta-feira, dia 19, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O valor da renda média do ano passado foi considerado o maior da série histórica, iniciada em 2012. O recorde anterior foi registrado no ano de 2019, com o valor de R$ 1.744. Na comparação com o ano anterior, o aumento foi de 12,2%, ao passo que em relação a 2019, ano que até então marcava o maior valor da série histórica, a expansão foi de 9,1%. Esses indicadores consideram todas as origens de rendimento, ou seja, além dos provenientes do trabalho, há a categoria outras fontes, que é composta por aposentadoria e pensão, aluguel e arrendamento, pensão alimentícia, doação e mesada de não morador e outros rendimentos. Segundo o IBGE, o crescimento da renda domiciliar é decorrente da melhora do mercado de trabalho e o aumento do número de beneficiários dos programas sociais, como o Bolsa Família. O rendimento médio real de todas as fontes cresceu 7,5% em relação a 2022, atingindo R$ 2.846 em 2023 e se aproximando do maior patamar da série histórica registrado em 2014, que foi de R$ 2.850. É muito número. Após 2 anos de queda com os efeitos da pandemia, esse rendimento voltou então a crescer em 2022. Já o rendimento médio mensal, real habitualmente recebido de todos os trabalhos, enfim. Pavi, vou parar muito número. Para que eu vou explicar a malandragem dessa notícia. Vai lá. Eu vou explicar a malandragem. Eu vou ensinar o professor Girafundo, que é a mistura do Girafales com Raimundo, vai ensinar vocês como ler esta basófia do IBGE. IBGE. Que ele escreveu uma notícia porca. Ela é porca pelos seguintes termos. Gabriel, solta aquele gráfico que eu mandei para você. Este é um gráfico do PNAD, tá? Do IBGE, então é um gráfico oficial. A renda média do brasileiro, ela é calculada desde 2012. Por isso que se fala o maior da história, porque antes de 2012 não se calculava. Poderia-se calcular? Poderia-se. Quem era o presidente antes? Lula. Por que não calculou? Não sei por quê. Não sei por que insisto tanto em te querer. Nunca te quis. Então, assim, é a maior da série histórica. Não existia antes. Então, vamos pegar do começo até antes da pandemia. Então, nós estamos vendo aqui nesse gráfico, quem nos acompanha pela internet, porque a Glaze, por exemplo, ela postou o seguinte no Twitter dela. Foi por isso que elegemos o presidente Lula. Nosso governo tem um
projeto do Brasil com justiça social, emprego, renda e desenvolvimento sustentável. De acordo com o IBGE, a renda média por pessoa bateu um novo recorde, 1,8 mil por mês. Só o que ela ganhava da construtora era 200 mil. Bom, enfim. O aumento é de 11,5% em relação a 2022, resultado de trabalho e muita competência. Agora vamos ver se esta louca, você é uma louca, Gleise, louca. Vamos ver, vamos ler essa notícia como deve ser. Então, em 2012 começou a ser calculado quem era presidente. Era Dilma, a mulher mandioca, Dilma, a mulher e sapiens, Dilma, que estocava vento, Dilma, que falava da mosquita. Aí a Dilma, a administração da Dilma, foi tão ruim, que vocês vão ver ali, ó, em 2016, a renda do trabalhador, ela chegou a diminuir. Nos anos Dilma, ó, a partir de 2015, a partir de metade de 2015, até o impeachment da Dilma, foi um período de diminuição da renda do trabalhador. Por quê? Porque nós enfrentamos a pior crise econômica da história. E quem era o governo ali? É o PT, com o projeto de Brasil. Então, de modos que vocês veem que a renda média do trabalhador volta a subir com Temer. Tem a eleição em 2018, o reflexo da queda na economia por conta das eleições, o que é normal perto de ano de eleição. E aí, porque vocês vão ver em 2014 há uma queda acentuada, mas depois que a Dilma é eleita continua caindo. Enfim, o Bolsonaro assume antes da pandemia, atinge-se o primeiro recorde da renda média do trabalhador. E um detalhe, senhores, esse recorde, ele é acompanhado de um IPCA super baixo, de uma inflação super baixa. De maneira que, se a gente olhar o acumulado da inflação em 2021, a gente vai pegar esse aumento de 5% na renda média, tá? E nós vamos ver que ele conseguiu equilibrar duas coisas, levar a queda da inflação e a subida da renda média. Ok. Aí veio a pandemia. O que aconteceu na pandemia, senhores? A inflação despencou. A inflação subiu e a renda média despencou. É claro. Lembra do que se falava? Fica em casa, a economia a gente vê depois. Então é muita má fé dessa senhora do Paraná dizer que esta vitória é algo resultado de competência. Por que não? Porque com esse resultado entregue no meio de em 2020, se não fosse a pandemia, o Brasil tinha batido recorde atrás de recorde. Mas não. Ela, como muitos outros, endossaram a cantilena, fica em casa, a economia a gente vê depois. Se a economia a gente vê depois, o que aconteceu em 2020 para 2021 até 2022? Despencou. Mas detalhe, senhores, não chegou a despencar como nos anos do governo Dilma, do PT, do Partido dos Trabalhadores. De maneira que, cessada a quarentena, a renda média do brasileiro, ela voltou a crescer.
E o Bolsonaro entregou o governo para o Lula com esse gráfico em linha crescente. Pode tirar o gráfico? A notícia do IBGE, por que ela é maldosa? Porque ele fala de um crescimento de 11,5% em relação a 2022. Por que em relação a 2022? Porque em 2022 houve a retomada da renda média. E por que 2022? Porque era o ano do governo do Jair Bolsonaro. Então, óbvio que a comparação ela é feita toda com o Jair Bolsonaro. Porque eles estão tão em mau prestígio que eles querem falar, olha como nós somos bons. Se ela pega a comparação do aumento da renda média com 2022, para falar que deu 11,5%, essa é a primeira pilantragem da notícia. De 2022 até abril de 2024, foram-se 26 meses, correto? Correto. 2 anos e 4 meses. Então, o crescimento em 26 meses foi de 11,5%. Correto? Correto. O IBGE não está errado. Mas a gente tem que subtrair desse aumento da renda média o acumulado da inflação nos últimos 26 meses. E o acumulado da inflação dos últimos 26 meses, segundo o mesmo IBGE, soma um percentual de 10%. Logo, senhores, 11,5 menos 10, 1,5%. Esse foi o aumento de renda real do brasileiro, 1%. Mas isso não se fala, porque eu acho que as pessoas elas têm preguiça de fazer conta. Tem preguiça de fazer conta. Outra coisa, meus senhores, outra maldade dessa notícia. Porque o IBGE, né, ele comemora como se isso fosse uma conquista do bom governo Lula. Que de bom não tem nada. De bom não tem nada. O aumento de renda, de salário do trabalhador, daquele que bate ponto, o aumento de renda dessa categoria foi de 7,2% com relação a 2022. Se o aumento do trabalhador foi de 7,2% e o acumulado da inflação dos últimos 26 meses foi de 10%, o trabalhador brasileiro, ele perdeu 2,8% da renda. Vocês compreenderam a porcaria que é esta notícia do IBGE? O trabalhador, aquele que recebe salário, ele teve um aumento na renda comparada a 2022 de 7,2%. Está no próprio relatório do IBGE. Só que ele não desconta a inflação do mesmo período que ele faz a comparação. Então nós temos menos 0,28%. O trabalhador, saleiro entupido no trabalhador. Olha a sacanagem, minha senhora. Dona Maria, presta atenção. Esse aumento recorde da renda, ele foi puxado pelos rendimentos provenientes de aluguel e arrendamento, que subiu. Aí vocês vejam, eles não põem quanto subiu em relação a 22. Aí eles põem quanto subiu em relação ao ano passado, governo Lula. Sabe quanto subiu o aluguel e arrendamento? Quase 20%. Tá no relatório do IBGE, Monamu. Mas o IBGE não tem vergonha na cara, porque este governo não tem vergonha na cara. Então, ora ele compara com 22 e quando não lhe convém, ele compara com 23.